A paz do Senhor, irmãos, hoje são 12 de novembro de 2024. Eu quero fazer este pequeno vídeo, mandar um recado aliás, 3 recados. Eu quero mandar 3 recados. Primeiro, o recado para a cidade de Vitória, a IEADPE de Vitória. Se não chegou aí, vocês devem estar recebendo já o pastor Paulo Cristóvão, né? Foi anunciado aí semana passada essas mudanças. E vocês estão se livrando aí do João Marcos, filho de João Fernandes. João Marcos, eu recebi a informação de que as pessoas de Vitória, os irmãos aí de Vitória, estavam extremamente insatisfeitos com você. Inclusive já haviam feito 2 abaixo-assinado para o Templo Central, para que ele retirasse da cidade de Vitória e mandasse lá para outros lugares. Esse é o primeiro recado que eu já dei aqui à cidade de Vitória, tá entendendo? O segundo é essa informação a João Marcos, que ele deve estar sabendo. E também falar para os irmãos de Garanhuns, que está chegando aí esse João Marcos, filho de João Fernandes. Aqui na cidade de Vitória, a informação que eu tenho é que foram feitos 2 abaixo-assinados para que retirasse João Marcos do termos da cidade de Vitória. Então ele está chegando aí para o lugar de Albérico. Albérico está indo lá para Salgueiro, a terra, né, que vocês sabem, onde existem lá uma concentração de coisas que a gente não pode falar aqui. Eu conheço bem aqueles termos ali, tá? O sertão nordestino. Então é o que Albérico também, não é que a terra seja ruim, não é que os irmãos aí sejam ruins, os irmãos aí, aliás, todos merecem ser bem tratados, como Paulo tratava, como Pedro tratava, como Silas tratava, mas infelizmente os desvios de conduta e finalidade da gestão principal aqui da IEADP, ela se irradia. E há de se esperar que, se tiver um gestor de boa índole, de bom testemunho, de bom trato e que assuma o seu papel como apacentador, que eu acho difícil, seria um fenômeno. Porque uma árvore má não pode dar frutos bons. E uma fonte salgada não pode dar água doce. Então, é bem natural de que só tenha espaço, vez e voz, entre aspas, que eles não têm, não é? Mas assim, essa gestão só coloca pessoas que tenham o mesmo perfil dela. Ou seja, distância da verdade, distância da verdadeira finalidade da igreja, apreço pela mentira, apreço pelos desvios de conduta. É isso, porque quem se moldar na doutrina, na verdade, e vamos dizer assim, num procedimento correto e que mereça, né? Eu não diria assim um elogio, mas mereça a consideração e o respeito da igreja, para ele não serve, porque ele não confia em ninguém. Só confia no filho, nos filhos, na esposa. Quem disse foi a própria testemunha, tá? Então, vocês aí de Garanhuns estão recebendo João Marcos para ficar aí, não se sabe quanto tempo, que ele está saindo da cidade de Vitória, onde lá ele pregou terror. Ele se metia na administração dos órgãos. Ele com a sua esposa não tem nada a ver, mas se chega para mim eu relato, tá? Quer dizer, não tem nada a ver, vírgula. As minhas denúncias e considerações aqui é para que haja um sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que fica assim difícil, né, irmãos? Então, se metia na roupa das irmãs. Teve uma irmã lá que foi sumariamente retirada da comissão, simplesmente porque pintou o cabelo. Aí eu pergunto, a esposa do gestor presidente, a sua cara encimentada, o seu cabelo pintado e coisas tremendas que outrora era assim, uns procedimentos totalmente inaceitáveis. Quer dizer que eles aqui podem, lá não podem, tá entendendo? Então, você não teria, João Marcos, de se meter tão arrogantemente na vida privada das pessoas. É o que vocês sabem fazer, todos os gestores aí. Reclamações aqui me chegam constantemente. Então, tirou a irmã, porque a irmã pintou o cabelo. Reclamou também, porque a irmã, a esposa dele, segundo me disseram,
reclamou com a irmã lá, chamou a atenção porque as irmãs estavam usando uns vestidos, assim, mais, não escandalosos, não que mostrasse a silhueta do corpo, mas um vestido mais adequado para o seu biotipo. Ela foi reclamar e exigir também que as irmãs não usassem fardamento com a blusa por dentro da saia. Ora, irmãos, isso é um absurdo, é uma opressão. Já soube aqui também, hoje, casos de que essas irmãs dos círculos de oração, aí, de campanhas evangelizadoras, onde existem esses grupos aí coordenados por Judite e pela supervisão aqui do Templo Central, sofrem verdadeiros assédios morais. Não se respeita as pessoas, não se respeita a individualidade, não se respeita as vontades ou a vontade das pessoas. Então, João Marcos, eu lhe conheço muito pouco, conheci o seu pai, eu desde criancinha, eu já disse aqui, torno a dizer, eu não sou nenhum, assim, né, nenhuma pessoa que não conheça essas coisas, eu conheço profundamente as pessoas, conheço, assim, a liturgia das Assembleias de Deus, conheço o que se passa, conheço os bons princípios, costumes, vividos e ensinados pelos obreiros antigos, alguns que já morreram e morreram contaminados, tá? Por esses desvios de conduta e finalidade da gestão principal. Mas, por exemplo, João Marcos, eu conheci o seu pai, João Fernandes. Meu pai era vice-dirigente da Escola do Alto do Brasil, eu tinha uns 6 anos. E por muito tempo meu pai foi vice-dirigente da Escola do Alto do Brasil. E passados os tempos, vários dirigentes, chegou seu pai. E quando seu pai chegou, eu vi, apesar de criança, eu já tinha uns 8, 9 anos por aí, eu vi que seu pai tinha um gesto assim muito peculiar de ensinar a palavra, de falar a palavra, de se dirigir às pessoas na escola dominical, meu pai como vice. Depois eu conheci o trabalho de Petrolina, onde seu pai dirigiu lá muito tempo, e eu chegava lá, estava morando ali na década de 90 na cidade de Sobradinho, que dista cerca de 50 quilômetros de Petrolina, e quantas vezes nas ceias eu ia para Petrolina e seu pai estava lá. Então, respeitosamente, ele fazia menção a mim e a minha família, a minha esposa. Está ali o doutor Josué. Josué, eu trabalhei com o pai dele, ele era criancinha lá no Alto Brasil, e hoje está aí, não é? E seja bem-vindo, você e família. Se eu fosse 10 vezes lá na ceia de Petrolina, nos meses, 10 vezes ele falava isso. Olha, quando foi depois, ele veio para cá e já agora, na década de, eu acho que perto de 2008, 2009, não, eu acho que 2012 por aí, eu estava no Templo Central, pastor João Fernandes, seu pai João Marcos, me chama e diz: Josué, teu pai Josué, que homem extraordinário, Joaquim Augusto, eu nunca vi uma coisa daquela. E ele disse: olha, passado tantos tempos, meu pai havia morrido em 2008, ele disse: olha, teu pai era vice-dirigente da Escola do Alto do Brasil. E teu pai, lá naquela maneira de homem verdadeiro, homem íntegro, homem prestativo, homem ordeiro, homem respeitador. E eu cheguei para ser o dirigente da escola, mas ele já era vice-dirigente há muito tempo. Josué, e depois de meses teu pai foi consagrado ou separado para o diaconato. E eu, como auxiliar de trabalho, permaneci dirigindo a escola dominical. E teu pai, que era meu vice, foi separado para o diaconato. E lá trabalhamos muito tempo, não sei quantos anos. Eu como auxiliar de trabalho, dirigente da escola. E teu pai como vice-dirigente da escola, meu vice-dirigente como diácono da igreja. Josué, do jeito que eu vi o homem, quando cheguei, ele permaneceu do início ao fim. A sua separação para o diaconato em nada, absolutamente em nada mudou. Tanto a sua maneira de servir a igreja, que já fazia antes, quanto o meu relacionamento com ele. Que homem extraordinário! E foi assim que muitos chegaram para mim para testificar de meu pai. Então, João Marcos, eu não quero assim tecer comentários sobre o seu pai, João Fernandes, o qual eu tinha muito respeito e consideração, mas infelizmente o sistema, e eu provo também, os desvios de conduta e finalidade contaminaram-no, razão pela qual ele ficou aí
tá certo? Até a sua partida. Então, olha, João Marcos, deixa eu lhe dar um conselho. Aprenda que você é servo. Vá para Garanhuns, que esse aviso meu, tá? Sirva de alerta para você. Prove que você vai ser uma pessoa que vai servir, respeitar, amar e ter uma convivência de confiança com os nossos irmãos de Garanhuns. Porque se você proceder como procedeu em Vitória, você vai ficar em maus lençóis. E você sabe que o gestor-presidente coloca vocês na fogueira, depois não se responsabiliza, pisa no pescoço. Lembre-se de Natanael Balé e muitos outros. Natanael Balé porque é um dos mais recentes. E deixa você lá no ostracismo e no esquecimento. Aí você vai ficar amargurado, sem apoio da igreja, que é o principal, e sem o apoio dele. Então, João Marcos, te cuida. Tu vais para aí, vou dizer mais uma vez, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tenha de que se envergonhar. E seja um exemplo a ser seguido. Não faça que nem o seu irmão, lá na usina São José, que tirou sumariamente, olha só, assim que eu digo, as coisas como se encontram. Tem um relato aqui, João Marcos, que seu irmão Josias tirou a irmã dirigente de círculo de oração há muito tempo naquela igreja e tratou de maneira deselegante, de maneira não amistosa, de maneira rude, a serva do Senhor Jesus lá na usina São José, tá? Simplesmente porque ela foi para visitar a Adeceara para uma festa a qual foi convidada, porque sua filha, sua família fazia parte de lá, tá? Então você seguindo, aliás, você não, seu irmão Josias, seguindo as ordens do desviado Ailton, retirou a irmã, desconsiderando o trabalho, desconsiderando sentimentos, desconsiderando laços, e aí, olha, então te cuida. Vocês são colocados aí, não é para prestar conta a Ailton José Alves. Vocês estão colocados para prestar um serviço, servir a igreja. E depois, serem chamados à prestação de contas por Jesus. Então, que Deus em Cristo abençoe. E eu espero que esse meu relato aqui seja um aviso que sirva, né, para o seu aperfeiçoamento. Para que você também não venha a ser rejeitado, assim como foi na cidade de Vitória. Tá? Que Deus em Cristo a todos abençoe. Irmãos, logo mais também eu trarei aqui uma breve mensagem, né, da palavra de Deus, tá certo? Eu acho que lá para as 8 horas eu vou sim agora, porque a palavra de Deus, ela é uma espada mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela é eficaz, ela é uma ferramenta poderosa, tá? E assim, eu farei um vídeo aqui explicando as razões pelas quais eu agora vou usar também este canal para meditar com você, fazer exposições da santa, bendita e infalível palavra de Deus. Então, que Deus em Cristo a todos abençoe.